Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Bom estarmos de volta para estudarmos a palavra do nosso Deus. E eu quero convidá-los a que abram comigo a Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 5, continuando aquela sessão, que deu início no capítulo 21 e foi até o versículo 27. E a gente entra no capítulo 22, continuando ainda na descrição da cidade, da noiva, da Nova Jerusalém, que é a nossa igreja de hoje. Isso também será a igreja perfeita que Jesus Cristo aperfeiçoará. Vamos então ler do versículo 1 ao versículo 5 de Apocalipse 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa ele de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos, irmãos, fazer uma oração nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui na Tua casa, tendo a oportunidade, ó Deus, de transmitir o culto doutrinário para muitos irmãos que estão em casa. E, ó Deus, te suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus. Não permita que saímos daqui da forma como entramos, mas que, transformados pelo Espírito Santo do Senhor, pelo poder da Tua palavra, possamos continuar a dar testemunho do Teu Filho Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus eu te peço, ser conosco, tenha misericórdia de nós, fala conosco nesse culto doutrinário do estudo da Tua palavra. Em Cristo que oramos. Amém. Vamos ouvir o hino. Jacques vai colocar, o Renan hoje, vai colocar um hino. Vamos escutar um hino e cantar também aqueles irmãos que estão em casa e aqui também. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração.
Bom, nós vamos continuar hoje o nosso estudo, fazer uma breve revisão só para a gente ver o que já vimos até aqui no capítulo 21. É uma sessão longa que vai do capítulo 21 de 1 a 27 ao capítulo 22 de 1 a 5, melhor dizendo. Então, vou só para relembrar os irmãos. Então, o nosso grande trabalho aqui é exatamente compreender que essas duas figuras, tanto a da noiva quanto a da cidade, refere-se à igreja do Senhor Jesus. E a gente vai perceber hoje que tanto a igreja triunfante, aquela igreja dos céus, do novo céu e da nova terra, quanto a igreja dos nossos dias, a igreja militante, tá ok? Então vejamos o que já vimos aqui do capítulo 21, do versículo 1 a 27, e do capítulo 22 hoje, do 1 ao 5. Então vejamos. Novo céu e nova terra, Apocalipse 22, de 1 a 5. A cidade e a noiva, ambas referem-se à igreja. Então, tanto a cidade quanto a noiva se referem à igreja. A gente já deu provas claras disso aqui. O que temos em Apocalipse 21, de 9 a 22, de 5... Desculpem, o que temos em Apocalipse 21, de 1 até 27, e de 22 até o versículo de 1 a 5, é uma descrição da cidade. Então, o que nós encontraremos é, de fato, uma descrição da cidade. A primeira descrição é que é uma cidade santa. Então, a Nova Jerusalém, ela é uma cidade santa. A esposa do Cordeiro é iluminada pela glória de Deus e do Cordeiro. 4. A Nova Jerusalém tem um muro largo e alto, simbolizando aí aqueles 12.000 côvados de muralha, tanto de um lado quanto de outro, quanto também de altura, e que nós vimos que representa essa muralha, o número dos eleitos do Senhor, que simbolicamente é 144.000, é um número simbólico, não é literal. Então nós não temos condição de saber. Nós só sabemos que a cidade tem um número grandioso de pessoas. Então a cidade com muita gente, e as muralhas dela representam essa multidão de pessoas. 5º, o muro tem 12 fundamentos, são os apóstolos, nós vimos isso aqui. Também a cidade tem 12 portas, são as 12 tribos de Israel. A gente trouxe uma passagem paralela para mostrar exatamente aquilo que já falei, os 144.000. Fizemos uma conta aqui com os irmãos, 3 Trindade vezes 4, norte, leste, oeste, norte e sul, deu 12, que 12 tribos vezes 12 apóstolos. Encontramos o número de 144 vezes 10, deu igual a 144.000. Quando nós olhamos para Apocalipse 21, lá no início do versículo 1, nós vamos ver que lá é 12.000, 12.000 côvados. Então, quando João escreve, ele primeiro bota 144.000 lá no capítulo de número 7, mas aqui ele dá um número já com o cubo perfeito, e o cubo perfeito, nesse caso, foi multiplicado por 10. Então, ficou 144 vezes 10, igual a 1.440 de comprimento, vezes 10 de largura, vezes 10 de altura, chegamos então à conta de 144.000. Então, Apocalipse 21, do versículo 9 ao versículo 17. A cidade é um cubo perfeito, 12.000 estádios em cada direção, ou 12 quilômetros, largura, altura e comprimento são iguais. 12 é o produto de 3 Trindade, vezes 4 humanidade, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 12.000, como nós vimos também na semana passada, tá? Hoje a gente vai, a partir daqui, desse momento, nós vamos ainda ver que a cidade tem avenidas de ouro puro, transparente como vidro, Foi feita uma pergunta por Micael a semana passada, se de fato essa cidade vai ter de fato, ruas de ouro. Então, o que é que nós estamos trabalhando até aqui? Nós estamos mostrando que essa figura, essa simbologia que está no capítulo 21 ao capítulo 22, o versículo 1 a 5, essa figura mostra a igreja. Então, por isso é que na interpretação a gente vai ver
as simbologias, né? O que ela simboliza? É um símbolo maior, né? Grande, que simboliza toda a igreja, né? Então a cidade também, a noiva do Cordeiro, simbolizam a igreja. E agora a gente vai para os símbolos menores, né? Então a cidade tem avenidas de ouro, né? Como diz lá o versículo 21, do capítulo 21, que diz assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, né? Então o que é que nós temos aí? Essa está simbolizando a verdade gloriosa de Deus, né? Então essas ruas simbolizam a verdade gloriosa de Deus. Por quê? Porque essa cidade, essas ruas, elas vão dar no trono de Deus, né? São ruas que nos conduzem para o trono. E Cristo vai dizer que a palavra de Deus é a verdade, mas ele também vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então é uma simbologia que mostra que existe uma comunicação dentro da cidade, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, né? Que é a noiva do Cordeiro, que existe até chegar ao trono, existe comunicação, e essa comunicação ela é feita através das verdades gloriosas de Deus. É através da palavra de Deus que nós somos conduzidos a compreender a Cristo, a compreender a Deus. Então essas ruas de ouro simbolizam as verdades gloriosas de Deus. É a comunicação com o trono, né? Na oitava descrição da cidade, como é que essa cidade é ainda? A cidade tem rios de águas vivas, claros como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Capítulo 22, versículo 1 diz: então me mostrou o rio da água viva, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, né? Então ali do trono de Deus e do trono do Cordeiro, então está saindo a água da vida, né? Então vejamos o que essas simbologias nos mostram, né? Então este é o rio da vida, né? Simbolizando a vida eterna. Então é do trono de Deus que a vida eterna partiu, certo? É de lá que sai a vida eterna, a vida em abundância que Cristo tanto nos prometeu. Observe que esse rio procede do trono de Deus e do Cordeiro. Esse não é um ponto, né, de pouca importância, pois a chave do símbolo está nessa questão. Quando dizemos que o rio da graça e da vida procede do trono de Deus e do Cordeiro, estamos enfatizando que nossa salvação foi efetuada pela vontade soberana de Deus e nos foi conferida pelo sangue de Cristo, nos diz então o William Hendricks no seu livro Mais que Vencedores, na página 272. Então, essas são as palavras dele aí, nos mostrando que de fato é do trono de Deus, é de lá que procede a salvação, é de lá que procede a vida eterna, né? Então, por isso que nesse versículo nós temos de fato a chave para interpretarmos essas simbologias que estão postas aí em Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 1. A gente vai seguindo, né? Então agora, entre o rio e a avenida, há um paraíso, um parque ou um jardim, repleto de árvores, né? Repletos de árvores. O termo árvore, árvore da vida, é coletivo, assim como os termos avenida e rio. Então, mais uma vez, são as palavras de William Hendricks, aqui retiradas ipsiliter, né? Do livro Mais que Vencedores, na página também ainda 272. Então, o que é que isso indica? Então, indicando que não há apenas uma árvore nesse jardim. São várias, nessa cidade, nesse jardim, né? São várias árvores, né? Então, veja, há vários parques e jardins, são vários rios da cidade. Então, na palavra grega, nós vamos encontrar aí um coletivo. Não só a ideia de você dizer assim, olha, é um jardim com uma árvore só. Então, existem árvores, né, nesse jardim. Então, há vários parques e jardins, são vários os rios da vida. As árvores são cheias de frutos, como nos diz aí no versículo de número 2. No meio da sua praça, tem de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, vejam, meus irmãos, que é assim que acontece, né? Então, nós temos nesse texto essa indicação maravilhosa de um jardim muito imenso, né? Uma simbologia de um jardim imenso que produz frutos, né? Que produz frutos, e até mesmo as suas folhas, elas servem para a cura dos povos, né? Então, vejam, em geral, todos esses itens simbolizam o caráter superabundante de nossa salvação, né? Então, simbolizam o caráter superabundante da nossa salvação, né? E aí Cristo faz com que essa vida que a salvação produz seja uma vida em abundância, né? Então, nós já vivemos isso desde hoje. Então, a igreja de Cristo, que está sendo vislumbrada aqui nessa simbologia, tanto da cidade quanto da noiva, desde já, irmãos, nós já temos que aprender a desfrutar dessas maravilhas que Deus nos dá. A igreja é o melhor lugar para estarmos. De fato, a gente vai então conferindo nesta simbologia esta verdade. Seguindo ainda, o jardim simboliza, dentre outras coisas, multidões de pessoas. É só pensarmos nas medidas da cidade, né? Então, a cidade tem 12.000 côvados, né? Os muros, tanto de largura, de comprimento, de altura, é um cubo perfeito, é um quadrado perfeito com 12.000 côvados, ou 12 quilômetros. Então, é grande a visão que ele está tendo, de algo grandioso. A gente pôde aqui na semana passada trazer à memória dos irmãos que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a gente já leu aqui que nesta cidade, quem forma o fundamento dele é exatamente, são os 12 apóstolos, que formam o fundamento, né? São 12 pedras preciosíssimas, onde Deus colocou a sua igreja. Pedro, os outros apóstolos todos formaram o alicerce, o fundamento dessa cidade. E essa cidade, aí a gente mais uma vez tem uma prova que as muralhas, elas são de fato a igreja. E essa igreja é composta de pessoas. Cristo, a pedra angular, Pedro, os outros apóstolos todos colocados nessa fundação, e todos nós somos os tijolinhos que fomos conquistados por Deus para formar essa grande igreja que está simbolizada aqui nessa muralha e nessa cidade. Tá ok? Então, meus irmãos, muita gente simbolizada aí. Então, a gente só olhar essas medidas, essas alturas todas dessa cidade, que a gente vai perceber isso, né? Do jardim vem o suprimento. Lembra do jardim do Éden? Então, aqui nós temos uma lembrança do jardim do Éden. No jardim do Éden, quando Deus criou o homem, colocou ali, o homem tinha abundância de tudo. O homem tinha abundância de frutos, né? Ele comia dos frutos ali da terra, os animais estavam ali presentes, mas ele tinha algo também que era a presença constante de Deus. Então ele era suprido, materialmente suprido, mas ele também era suprido de forma espiritual. Espiritualmente ele é suprido. Toda tarde, na viração do dia, o que é que nós encontramos ali? A presença de Deus falando com o homem. Então, Deus estava todos os dias com o homem. O homem tinha a presença constante de Deus na sua vida antes da queda. Quando o homem então cai, o que é que ocorre? Ele é expulso do jardim. Ele sai do jardim. E o homem então passou a não ser mais suprido. E em toda a cidade que nós habitamos hoje, nós sentimos falta do jardim. Pode morar na cidade melhor do mundo, chegar em qualquer país do mundo, você vai sentir falta do jardim. E o jardim está exatamente hoje dentro das igrejas. É ali que nós encontramos o suprimento necessário para a nossa vida espiritual se desenvolver. E esse símbolo se aplica exatamente à vida da igreja. A igreja supre as nações, a igreja supre as nossas necessidades. É abundante, a igreja produz fruto 12 frutos por ano, né? Ou seja, a ideia é que ano após ano e durante todo o ano, a igreja produz frutos, a igreja alimenta, a igreja satisfaz
com a pregação da palavra de Deus, as necessidades e cura muitas doenças dos homens. Né? É por isso que a gente foi dizendo no início que o texto que nós estamos vendo agora já se aplica à igreja de hoje e à igreja do futuro também. Né? A igreja perfeita do universo restaurado. Tá? Então a gente pode ainda seguir aqui depois dessa lembrança do jardim do Éden. Né? Desde que o homem foi expulso do jardim, ele busca o suprimento. Né? Na Nova Jerusalém, o jardim é dentro da cidade, simbolizando a abundância de vida eterna. Ora, irmãos, quando nós estamos reunidos, o corpo da igreja, a vida da igreja, nós temos essa satisfação, essa certeza de que nós somos salvos, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, supre as nossas necessidades. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nosso coração e guarda nossa mente em Cristo Jesus. Então, desde já, a igreja do Senhor Jesus, ela já pode desfrutar das maravilhas dos céus, das maravilhas da nova terra. É lógico que ainda não fomos aperfeiçoados, aí aquela tensão teológica, né? O agora já e o ainda não. Né? Então, mas muita coisa, a igreja, muito dessa simbologia, ela já se encaixa completamente dentro daquilo que a igreja é hoje já. Mas é lógico que será ainda mais, que essa visão ainda se aplicará de forma mais clara e visível no dia que estivermos, de fato, no novo céus e na nova terra. Tá? Então, irmãos, ainda continuando, durante essa presente era, a igreja tem sido o remédio das nações. Então, pregamos o evangelho a toda a nação, a todas as criaturas dessa terra. Né? Deus tem enviado missionários por toda a terra. E pessoas de todas as nações, elas estarão diante do trono adorando o Cordeiro, como a Bíblia nos ensina. E vejam, irmãos, que esta é uma verdade posta exatamente aí no versículo 2, né? Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. São para a cura dos povos. Então, essa é mais uma indicação de que esse texto se aplica já para a igreja de hoje. Porque quando chegarmos na nova terra, já não haverá mais necessidade de curar as nações, porque aqueles que estarão dentro da cidade, da Nova Jerusalém, que desce dos céus, né? A igreja, quando habitar a nova terra e novos céus, já não haverá mais dor, sofrimento, não haverá mais necessidade de remédios. Então veja que desde já está na mente do João, do apóstolo João, a igreja daquele momento que já estava evangelizando, que já estava servindo de remédio para todas as nações. Até as folhas dessa igreja, dessa árvore, né? É boa, serve para a cura dos povos, né? O termo árvore da vida remete à cruz de Cristo. Né? Então, árvore da vida pode ser também traduzida aqui por madeira da vida. E a Bíblia nos diz que Cristo foi pendurado no madeiro, né? Aquele madeiro onde Cristo foi pendurado foi o madeiro amaldiçoado, né? Porque ali estava sobre a cruz Cristo levando sobre si as nossas maldições. Contudo, agora já não vai ser assim. Essa árvore ela serve para abençoar no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura do povo. Nunca mais haverá qualquer maldição, porque esta árvore aqui, né, está se referindo agora à árvore da vida, e foi lá na cruz, né, que Cristo nos deu a vida eterna. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, vejamos alguns textos aqui, para a gente ver essa questão dessa similaridade, né? Dessa comparação aí da árvore da vida com a madeira da vida, onde Cristo foi pendurado, e essa árvore da vida que está aí em Apocalipse, né? Então vejamos, meus irmãos, Atos, no capítulo 5, o versículo de número 30. Diz assim a palavra do nosso Deus:
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes, pendurado no madeiro. Né? Então a expressão aqui é a mesma, né? Árvore da vida e madeiro, ou madeira da vida. Também nós temos aqui o capítulo, lá em Atos 10, o versículo 39. Diz assim ainda a palavra do Senhor. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Né? Então esse madeiro aqui, lá no Gólgota, foi a representação da condenação do ser humano, onde Cristo leva os pecados da humanidade sobre as suas costas. Esta árvore da vida aqui, ela é abençoada, nunca mais terá nenhum tipo de maldição. Né? Então, para demonstrar esse contraste aí entre esses dois madeiros, né? A árvore da vida e o madeiro onde Cristo foi pendurado. Em Gálatas ainda, no capítulo de número 3, Gálatas 3, o versículo de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo foi pendurado no madeiro em nosso lugar, para que agora na nova terra não haja nenhum tipo de maldição mais. Então, meus irmãos, quando chegarmos na nova terra, nenhuma maldição existirá. O pecado foi totalmente destruído na cruz. E agora, dentro da igreja, isso é verdade também absoluta para nós. Porque o apóstolo Paulo também nos ensina que o pecado já não tem mais força sobre nós. Então, todos aqueles que confessam a Cristo, confessam o seu nome diante dos homens, Deus o confessará diante do Pai. Então, essa paz salvadora, né? Ela já adentrou as nossas vidas, o nosso coração agora. É uma descrição, irmãos, da igreja de Cristo hoje. E nós só temos que louvar a Deus por fazer parte dessa igreja, por fazer parte dessa muralha. Temos que louvar e glorificar o nome do Senhor. Veja que duas simbologias lindas que são trazidas aqui. E nós, tão pecadores que somos, fazermos parte dessa maravilha de sermos, então, eleitos do Senhor, escolhidos de Deus para habitar essa cidade, né? Então, na cidade está o trono de Deus e do Cordeiro, né? Na igreja de Deus são reveladas as suas majestades, né? São reveladas a sua majestade. Então, aqui que nós encontramos a majestade de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos o sermão lá de Isaías capítulo 6, né, de 1 a 8, onde Isaías tem a visão da majestade de Deus, né? Ele diz: no ano da morte de rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí vai descrevendo a majestade de Deus. Depois João diz, referindo-se a esse texto, João diz assim: porque Isaías viu a glória dele. Então, referindo-se a Cristo. Então, lá no Antigo Testamento, Yahvé que se revelou para Isaías era o Quírios do Novo Testamento, é o próprio Cristo que diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Então é esse Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também dizendo que aquele texto lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, João está explicando exatamente que Jesus é aquele Deus que se revelou para Moisés, né? É o Deus que faz parte da Trindade, Cristo Jesus, o eu sou, que agora também está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. É na igreja, então, de Cristo que nós encontramos a revelação dessa soberania de Deus, né? Por isso é que na cidade, ou seja, na igreja de Cristo, está o trono de Deus e do Cordeiro. Porque é a partir dos púlpitos das igrejas que Deus se comunica com a sua igreja, que Deus sara, que Deus é remédio para as nações. Então que nós possamos, meus irmãos, entender essas verdades e entender o quanto elas são importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. E entender também a seriedade de fazer parte da igreja onde está o trono
do Cordeiro e o trono de Deus. Então nós não podemos brincar com ele. E, irmãos, nós de fato trememos e tememos diante do Senhor ao referirmos essas coisas, pois sabemos que somos pecadores. Mas também, por outro lado, confiamos na cruz de Cristo, que nos purificou dos nossos pecados, e a presença do Espírito Santo, que nos conduz à santificação encontrada na palavra, na verdade de Deus, aplanando esse caminho e abrindo essas ruas que estão chamadas de ruas de ouro, para nos achegarmos até esse trono de graça e continuar a proclamar a soberania de Deus. Os seus cidadãos obedecem à sua vontade, são servos de Deus, como está dito aí. O versículo 3, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Então nós estamos aqui servindo a Deus, nós amamos ao nosso Senhor, nós não somos obrigados a estar aqui. Os irmãos não são obrigados a estarem em casa ouvindo o culto, não são obrigados a serem cristãos. Nós fazemos porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E Deus moveu o nosso coração para amá-lo, para respeitá-lo, para honrar a sua presença nas nossas vidas, para glorificar a Ele em todos os lugares. Nascemos para isso e nós já temos essa convicção, nós já temos essa consciência muito clara nas nossas mentes. Então é aqui, na igreja, no corpo de Cristo, que nós revelamos a soberania do nosso Deus. Uma figura linda. Todos esses símbolos se aplicam, em princípio, à presente época e perfeitamente no novo universo. Então são palavras de William Hendricks também. Então ele diz, todos esses símbolos se aplicam em princípio à presente época e perfeitamente no novo universo. Que maravilha, né, irmãos? Então, o que é que está dito na palavra? É que desde agora nós já podemos desfrutar da presença maravilhosa do nosso Senhor, o adorando como soberano. E haverá um tempo em que a gente vai fazer isso olhando para Cristo, na presença do Cristo, do nosso Rei, Senhor dos Senhores, né? E ainda mais, irmãos, por último, quem são os habitantes da cidade? Ora, somos nós, né? Então, graças a Deus. O versículo 22, capítulo 22, o versículo 3, nós somos esses, né? Que habitam aí nessa cidade maravilhosa. Somos nós os servos do Senhor, né? E ainda mais, agora em Apocalipse 21, versículo 7, os cidadãos são os vencedores. Vejam lá, 21, 7, diz assim a palavra. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Né? Então, quem será? Os vencedores, aqueles que receberam a Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é sobre este pilar que William Hendricks escreveu seu livro, né, chamado Mais do que Vencedores. Né? Então, somos vencedores. E nós não vamos vencer sozinhos, tá, irmãos? Não temos nem como perseverar sozinhos. A perseverança dos santos, na verdade, é a perseverança do Espírito Santo em nós, nos ajudando. Não temos condições de perseverar sem a ajuda do Espírito Santo. Né? Ainda que na responsabilidade humana, nós temos que lutar por ser santos na presença do nosso Deus. Mas compreendemos que sozinhos nada podemos fazer. Né? Então, a perseverança dos santos precisa da ajuda do nosso Deus. E nós seremos vencedores, nós somos mais do que vencedores na cruz de Cristo, né? No madeiro da vida, que morreu em nosso lugar, levando sobre si a nossa maldição e ao mesmo tempo mostrando que naquela cruz a bênção se estendeu a todas as nações da terra e todos os povos da terra que ouvirem a pregação da palavra e se dobrarem até Cristo serão salvos, como nos ensina a própria Bíblia. Ainda mais, irmãos, os habitantes dessa cidade são os eleitos de Deus de todas as nações. E aí a gente vai ao capítulo 7 de Apocalipse, o versículo de número 9. E teremos essa confirmação clara também na palavra do nosso Deus. Diz assim a Bíblia: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos,
E cantavam agora a Deus aí a partir daí, né? Clamando e cantando ao nosso Deus. Então veja que os habitantes dessa terra são exatamente os eleitos de Deus de todas as nações, não é? E por último, quem são esses habitantes ainda? Inclui, irmãos, incluindo até mesmo alguns reis. Que reis? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Apocalipse 3:5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilha sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, não é? Desculpa, eu estou lendo o texto errado. É Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Eu li Apocalipse 22, 5. Não é esse texto, é Apocalipse 3, 5, tá? Estou já chegando lá para ler para os irmãos. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus e diante de todos os seus anjos. Não é? Ainda Apocalipse 21, versículo 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Então, vejam, meus irmãos, que nós teremos a presença daqueles que têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, até mesmo os reis da terra, né? E ainda, acho que eu saltei os verdadeiros israelitas, né? O 21, 12, que diz assim, os verdadeiros israelitas, 21, 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, os verdadeiros israelitas desta era, dos 12 apóstolos, os verdadeiros israelitas da era das 12 tribos de Israel, vão formar a igreja, os 24 anciãos que estarão diante do trono de Deus, glorificando o seu nome. E esta, então, é a figura que nós temos aqui nesses versículos tão maravilhosos da palavra do Senhor, né? O que é que a gente pode, então, irmãos, aprender com esta palavra nessa noite? Nós podemos aprender que a igreja é o melhor lugar para estarmos. Não há outro lugar. Somos os filhos de Deus. Somos escolhidos do Senhor. E nós devemos, então, irmãos, estar na igreja. Amanhã nós teremos no sábado teremos uma live da mocidade com o título Templos Fechados, Igrejas Abertas. Mesmo que agora estejamos com nossos templos fechados, a igreja de Cristo está aberta. Nós fazemos parte dessa igreja. Somos essa maravilha escrita aqui nesses versículos. Eu queria tanto andar por ruas de ouros. Você está andando, irmãos. Não existe uma rua melhor e melhor pavimentada do que a rua da gloriosa verdade de Deus, que nos conduz até o trono de glória, o trono do Senhor. E a igreja, né, de hoje já tem esse caminho. Nós já trilhamos esse caminho. Caminho apertado e justo, mas é o caminho da vitória e o caminho glorioso do Senhor Jesus. E é nele que nós estamos, é nele que vamos permanecer até a volta de Cristo. Então nós aprendemos que nós estamos no caminho verdadeiro. O melhor lugar para se estar é na igreja de Cristo. Nós aprendemos também, irmãos, aqui lições práticas para nossas vidas, que se somos essa igreja maravilhosa que é descrita aqui, a gloriosa igreja de Cristo, né, o corpo glorioso de Cristo, né, é o nome até de um livro, né, o corpo glorioso de Cristo, né, então se fazemos parte desse corpo glorioso do Senhor Jesus, nós devemos lutar por ter uma vida santa. Se as várias nações elas são curadas e saradas pelas nossas folhas, né? Pela folha da igreja, pela folha do jardim da igreja, pela igreja do Senhor Jesus aqui na terra desde já. Então nós também temos que levar a palavra de Deus a todas as nações da terra. E você tem que acreditar que a Bíblia é o remédio que o homem precisa para a salvação eterna. Mas a Bíblia também ela não aponta, já é demais, né? A salvação já é o tudo.
Mas veja que essa salvação ela é tão ampla que nos nossos dias também as dores emocionais, elas são curadas pela palavra de Deus, por Cristo Jesus. A igreja leva a paz a toda criatura. A igreja do Senhor Jesus, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Nós guardamos a verdade de Deus. Por isso aqui, quando Deus olha para a gente, nessa visão que João tem, Deus enxerga uma noiva, uma cidade pavimentada com ruas de ouro, né? Cujas ruas são pavimentadas com ouro cristalino, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então que você, meu irmão, em sua casa agora, aqueles que aqui estão, também não fique duvidando da salvação. A salvação é feita pelo poder do Espírito Santo e pela cruz de Cristo, a árvore da vida, né? Nós podemos então, Deus nos contempla e nos enxerga preciosos, uma noiva adornada para encontrar com o seu esposo, em uma cidade linda e maravilhosa, gigantesca, de multidões que se alimentam nesta cidade da presença real de Cristo, da presença real de Deus, e que estão sempre diante do trono do Senhor, glorificando pela sua soberania. Que Deus nos abençoe, que fortaleça as nossas almas e que cada vez mais, irmãos, estejamos aproximados do Senhor. Nós vamos cantar um hino agora, e logo após o hino, nós teremos perguntas. Quem tiver perguntas, vão poder fazer, certo? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna o vejamos já sem véu, Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Pronto, irmãos, já liguei o microfone. Nós não verificamos aqui nenhuma pergunta, né? Tem? Tem uma pergunta aqui. Então, vamos ler a pergunta, viu, irmãos? Acho que então as folhas da árvore é a palavra de Deus. Ela está perguntando se as folhas da árvore, né, é a palavra de Deus, né, no meio da praça, de uma e outra margem do rio.
está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. É a pregação da palavra do Senhor, é a palavra de Deus que é pregada, e ela é quem cura as nações, né? A presença do Cristo na vida das pessoas, que é levada exatamente através da palavra. Isso mesmo, irmã. Correto. Mais pergunta? Quais as semelhanças e diferenças entre o livro da vida e o livro do Cordeiro e o conteúdo de cada qual? Pergunta aí de novo. Quais as semelhanças e diferenças entre o livro da vida e o livro do Cordeiro e o conteúdo de cada qual? Semelhança entre o livro da vida e o livro do Cordeiro. Quais as semelhanças? Uhum. Ok. As semelhanças, na minha opinião, Ricardo, é que o livro da vida e do Cordeiro são sinônimos, né? O livro do Cordeiro é onde está escrito exatamente o nome dos salvos, né? Onde está escrito o nome daqueles que foram salvos, dos vencedores, como nós vimos aqui, certo? Então, o conteúdo do livro da vida está ali escrito nesse livro, né? O nome dos eleitos de Deus, dos que foram salvos pelo Senhor. E assim também acredito que o do Cordeiro. Então o conteúdo são os nossos nomes, os nomes dos escolhidos de Deus, dos santos. Espero ter respondido satisfatoriamente. Que Deus abençoe a todos e que próxima semana, irmãos, possamos estar aqui para a conclusão do livro, né? Então, nós vamos concluir do versículo 6 até o versículo 21. E dessa forma estaremos finalizando o livro de Apocalipse. Eu queria que os irmãos já fossem pensando em livros da Bíblia para serem estudados, ou então temas, um assunto. Então, eu vou pedir que os irmãos façam isso, tá? Veja que nós começamos aqui na igreja um currículo de seminário, né? Nós começamos com teontologia, nós estudamos sobre a pessoa de Deus, depois estudamos cristologia, a pessoa do Espírito Santo, né? Depois, cristologia, a pessoa de Cristo, pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo, estamos a Trindade. Logo depois, nós estudamos, né, a doutrina da igreja, eclesiologia, certo? Então fizemos aqui vários estudos sobre eclesiologia. E depois, o que a gente fez? A gente estudou escatologia. Então veja que a gente cobriu todo um currículo que a gente aprende no seminário, né? A gente tem esse currículo lá no seminário. E agora a gente pode estudar livros, já com toda essa base que a gente tem, né? Desse, vamos dizer assim, da teontologia que a gente estudou, do prolegômenos, né? Ou seja, é uma introdução à teologia, a gente chama de prolegômenos à teologia, né? Então, depois dessa introdução à teologia, o que é que a gente vai fazer agora? A gente pode estudar a Bíblia com mais tranquilidade. Os livros da Bíblia. Então, foi essa a minha intenção, né? Uma visão da educação cristã dentro da igreja, principalmente no culto doutrinário, foi exatamente essa. Então, que os irmãos possam agora escolher livros e também escolher ou temas, pode escolher, porque depois da semana que vem eu já vou me preparando para te dar entrada já em outros assuntos ou em outro livro. O que é que você pode fazer? Como é que você pode pedir? Você pode pedir aí agora, escrevendo, você pode botar no Zap, você pode mandar para mim. Então faz o seguinte, pense em assuntos para a gente estudar e a semana que vem você vai digitando enquanto nós estivermos expondo o texto. Vai criar um grupo fórum, manda para os direitos votarem. E o mais votado vai ser o grupo estudar. Pronto, então já que isso aqui todo tecnológico, né, está me ajudando aqui dizendo que a gente vai, né, pegar todas as indicações dos irmãos do que estudar, certo? Depois que nós tivermos aí vários nomes para estudarmos, vários assuntos ou livros para estudarmos, a gente vai montar no Google Forms e ali tem como fazer uma votação no Google. Aí quem o assunto mais votado, o tema mais votado ou o livro mais votado da Bíblia, a gente estuda. Tá bom? Bem democrático e tecnológico.
Já pode ir indicando livros, tá? No Zap, e a gente vai depois juntar tudo no Google Forms e fazer uma eleição. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração finalizando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por esse tempo que passamos aqui juntos, expondo a Tua palavra, aprendendo sobre a Tua palavra. Deus, nos leva aos nossos lares debaixo dos Teus cuidados. É o que eu te peço em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Boa noite, irmãos.